Henry Ford reveló secretos increíbles de la industria automotriz y causó una revolución impactante. Era una mañana brumosa en Detroit. El sol apenas lograba atravesar la densa neblina que cubría las calles. En medio de aquel paisaje gris, Enrique Ford, un mecánico visionario, despertaba de un sueño lleno de ideas revolucionarias. En su pequeño y desordenado taller, rodeado de herramientas oxidadas y motores desarmados, había hecho un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Pero ¿quién iba a creerle? La industria automotriz estaba al borde del colapso por la corrupción y la obsolescencia. Las grandes compañías, lideradas por magnates poderosos, se aferraban a sus prácticas arcaicas, mientras la gente común sufría las consecuencias. Esa mañana, Enrique miró su último invento, un motor que podía funcionar con energía solar. La idea le había surgido en una noche de insomnio, cuando recordó los días en que soñaba con un mundo donde los coches no causaran contaminación ni dependieran de combustibles fósiles. Sin embargo, sabía que aquellos a quienes desafiaría no se rendirían fácilmente. Antiguos amigos se habían convertido en sus rivales. Y el peor de todos era Ricardo, un compañero de la infancia que ahora era un alto ejecutivo en una de las grandes firmas automotrices. Ricardo había sido el primero en poner en duda las ideas de Enrique e incluso insinuó que conocía secretos de su pasado que podrían arruinarlo. El aire se volvió tenso cuando Enrique decidió presentar su innovador motor en una importante exposición. A medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba. Tenía que demostrar que sus ideas eran viables, pero las amenazas de Ricardo resonaban en su mente. ¿Si él revelaba lo que sabía? Esa duda lo atormentaba, un nudo en su garganta que no podía deshacer. La gente a su alrededor comenzaba a murmurar: ¿Enrique Ford, el mecánico, un innovador? ¡No puede ser! Esos comentarios lo hacían sentir pequeño, impotente, como si tratara de pelear contra un gigante con la mano atada. Mientras la multitud se reunía para ver la presentación, Enrique notó algo extraño. Una figura encapuchada entre la multitud, observándolo intensamente. Su corazón se aceleró. Era como si esa persona supiera algo que él no. ¿Sería un aliado o un enemigo? El sudor comenzaba a deslizarse por su frente. La presión estaba en su apogeo. Los murmullos crecieron, inquietantes e intensos, hasta que estallaron en una risa colectiva, cuando el presentador lo llamó al escenario. Enrique se sentía como un pez en un océano oscuro, rodeado de hambrientos tiburones. «Mi invención puede cambiarlo todo», dijo, intentando mantener la voz firme. Pero ¿quién lo escucharía en medio del ruido? Una parte de él dudaba de su propia legitimidad. ¿Estoy preparado para esto?, pensó. ¿Cómo iba a competir contra esos titanes cuyo poder se basaba en la mentira y la trampa? La tensión era palpable. La figura encapuchada se movió y Enrique sintió una sacudida. ¿Era el momento de enfrentar sus demonios? Eso lo llevaría a desenterrar secretos que lo horrorizarían y al mismo tiempo despertarían un fuego dentro de él. El futuro de la industria estaba en juego. ¿Podría realmente ser el hombre que cambiaría el rumbo de la historia? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era como se el aire se hubiese enfiado de repente. Quando Henrique terminou de hablar, el murmulhante silêncio que invadia a sala se transformou em um rugido coletivo. La figura encapuchada se moveu entre la multitud. Sua presença errática atrajo la atenção, e todos os olhos agora estavam em ella. Henrique tragou saliva. Sudor helado recorreu sua espalda. Sem aviso, la figura se acercou al escenário, sutil como uma sombra que acecha tras raio de luz. «Detente!» gritou la figura, rasgando el silêncio. Henrique se congelou. Essa voz la conhecia. Era la voz de Clara. Su hermana, a quien no veía desde hacía años. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué hacía ella aquí? Clara se quitó la capucha, mostrando su cabello despeinado y sus ojos desbordando una mezcla de determinación y miedo. La multitud murmuró en confusión, saltando de la sorpresa al asombro, como si la trama de una obra maestra se estuviera desmoronando ante sus ojos. «¡Enrique!», gritó nuevamente Clara. «¡Necesitas saber la verdad!». Antes de que pudiera seguir, Ricardo, el rival de Enrique, se movió entre la multitud. Sus ojos brillaban con desprecio. Se adelantó con una sonrisa cínica, desafiando la emoción en la sala. «¿Qué puede saber ella que nosotros no?», preguntó burlón. Clara, ignorando a Ricardo, se mantuvo firme. El viento parecía jugar con sus palabras. «Es sobre el motor. Hay algo que guarda. Algo que no sabes, Enrique». La tensión se cortaba como un cuchillo. Enrique sintió un nudo en su estómago. ¿Qué más podía haber? Su mente zumbaba con preguntas. El escándalo tras la revelación de su motor solar se estaba gestando en la oscuridad, como un volcán esperando erupcionar. La multitud estaba atrapada, inquieta, esperando que las piezas encajaran. «¡Clara!», exclamó Enrique, casi suplicante. «¿Qué estás diciendo?». Ella respiró hondo y se adelantó un paso, como si la certeza de sus palabras pudiera romper la barrera de confusión que envolvía a todos. «No es solo un motor, Enrique. Es parte de un legado que nuestro padre dejó oculto». El aire frío se llenó de asombro, y la multitud se quedó en silencio, atrapada entre la incredulidad y la curiosidad. Enrique sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse, y en lugar de la imagen de su padre como un hombre simple, ahora se veía envuelto en misterio, secretos y tal vez corrupción. «Él nunca quería que supieras», continuó Clara. «La empresa, el plan que tenía, ¿qué hicieron con él?». Las palabras de su hermana resonaron como campanas en su mente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Dónde estaban las pruebas? La presión en su pecho aumentó, casi haciéndolo caer. «¿Pero qué hay detrás de todo esto?», respondió Enrique, incapaz de ocultar la angustia. «¿Acaso esto es solo un truco de Ricardo?». Ricardo, al escuchar su nombre, sonrió aún más. Era un juego peligroso, y ciertamente él no iba a quedarse fuera. «Si esto es cierto, tengo que escuchar más», dijo, meditando. «Quizás tu legado no me importe, Enrique, pero el mundo necesita saber de qué hablas». Fue como si la sala estallara en murmullos otra vez. La gente estaba en vehemencia, cuestionándose quién era realmente Enrique Ford y qué secretos se interponían entre sus sueños de cambio y la cruda realidad. Mientras la figura encapuchada se quedaba expectante, Enrique gritó al aire, entrelazando su angustia. «¿Quién soy yo en esta historia?
Soy solo un mecánico. El inesperado giro dejó a todos sin aliento. La vida de Enrique, ahora rodeada de oscuros secretos familiares, se tambaleaba al borde de la revelación. Y mientras la multitud se agolpaba, un eco resonante de incertidumbre surgió dentro de él. Antes de que hubiera nuevas despedidas, qué terrible verdad aún lo esperaba en las sombras. Enrique estaba al borde de un abismo emocional. El rugido de la multitud apenas alcanzaba sus sentidos. Clara, frente a él, había desatado un torrente de confusión y temor. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta más, se produjo un estallido ensordecedor. La puerta principal del auditorio se abrió de golpe, y un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió en la sala. Había algo en su porte, en su mirada, que helaba la sangre. ¡Se mueva!, gritó el líder de los hombres, un tipo de mirada fría y calculadora. La gente, atónita, se quedó en silencio. Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía desbocado. No era parte del plan. Clara, detrás de él, se congeló. En un instante, toda la tensión acumulada se transformó en un terror palpable. «Buscamos a Enrique Ford», anunció el hombre, sus ojos analizando a la multitud como quien busca una presa. «Es hora de que hablemos de su padre». La mención de su padre hizo que Enrique se sobresaltara. Era como si un rayo lo hubiera atravesado. Miró a Clara, que parecía igual de asustada. Las misteriosas palabras de su hermana se volvieron ecos lejanos. «¿Qué quería aquella gente de él? ¿Qué saben de mi padre?», balbuceó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. La multitud lo miraba, expectante. El hombre sonrió, pero no había alegría en esa expresión. «Mucho más de lo que imaginas. Lo que tu padre dejó a su muerte no solo afecta a ti, sino a toda la industria», dijo mientras avanzaba hacia el escenario, un paso tras otro, como un depredador que acecha a su presa. La multitud, paralizada, observaba, preguntándose qué vendría después. «¡Enrique, corre!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. Los hombres se movían rápido, y de repente había un brillo metálico en la mano del líder. Era un arma. Enrique sintió que el aire se le escapaba. «¡No te muevas! ¡No estamos aquí para lastimarte aún!». La atención de Enrique se centró en el rostro de Ricardo, que ahora lucía un asomo de satisfacción, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. «No puedes escapar de esto, Enrique. Tu familia está más ligada a esta industria de lo que creías». Las palabras parecieron reverberar en su mente, revelando un trasfondo que nunca había contemplado. ¿Qué secretos llevaba el legado de su padre? Luego, de repente, mientras la tensión alcanzaba su cúspide, un fino silbido llenó el aire, y antes de que Enrique pudiera parpadear, una explosión resonó. La sala se llenó de humo y alaridos. La figura encapuchada, que había estado al fondo, se movió velozmente, dispersándose entre la multitud, y Enrique apenas pudo distinguir su rostro en medio del caos. «¡Clara!», gritó, en un intento de encontrarla. Pero el estruendo era ensordecedor. El aire se volvía irrespirable. Enrique luchaba contra la confusión y el pánico. La gente se empujaba intentando escapar, y él fue arrastrado hacia la salida. Su mente solo pensaba en su hermana. En un giro de los acontecimientos, vio a Clara siendo empujada hacia el fondo, en un intento por proteger a otros. «Enrique, por favor», repetía, su voz atravesando el caos. Todo se estaba desmoronando. La sala estaba en llamas, y él no tenía idea de cuánto más podía perder. Fue entonces cuando una revelación lo alcanzó, un recuerdo de su infancia.
Un secreto de su padre, sus palabras, sombras en la oscuridad. No confíes en nadie, resonó en su mente. ¿Era esto lo que había estado ocultando? ¿La verdad que su hermana estaba a punto de revelarle? El caos lo rodeaba, pero una cosa era clara. Su vida, la vida de su familia, estaba a punto de desvelar un enigma aterrador y que cambiaría el rumbo de su historia. Mientras se apresuraba hacia la luz, una imagen lo atormentaba. ¿Era el legado de su padre una bendición o una maldición? ¿Qué oscuro secreto había dejado atrás? ¿Y qué haría él con eso? Con cada paso que daba, la duda se hacía más fuerte. ¿Quién era realmente Enrique Ford? Enrique estaba al borde de un abismo emocional. El rugido de la multitud apenas alcanzaba sus sentidos. Clara, frente a él, había desatado un torrente de confusión y temor. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta más, se produjo un estallido ensordecedor. La puerta principal del auditorio se abrió de golpe, y un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió en la sala. Había algo en su porte, en su mirada, que helaba la sangre. «¡Nadie se mueva!», gritó el líder de los hombres. Un tipo de mirada fría y calculadora. La gente atónita se quedó en silencio, como si una sombra pesada cayera sobre ellos. Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía desbocado. No era parte de él. ¡Plan! Clara, detrás de él, se congeló. En un instante toda la tensión acumulada se transformó en un terror palpable. «Buscamos a Enrique Ford», anunció el hombre, sus ojos analizando a la multitud como quien busca una presa. «Es hora de que hablemos de su padre». La mención de su padre hizo que Enrique se sobresaltara. Era como si un rayo lo hubiera atravesado. Miró a Clara, que parecía igual de asustada. Las misteriosas palabras de su hermana se volvieron ecos lejanos. ¿Qué quería aquella gente de él? ¿Qué saben de mi padre?, balbuceó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. La multitud lo miraba, expectante. El hombre sonrió, pero no había alegría en esa expresión, mucho más de... «Lo que imaginas, lo que tu padre dejó a su muerte no solo afecta a ti, sino a toda la industria», dijo mientras avanzaba hacia el escenario, un paso tras otro, como un depredador que acecha a su presa. La multitud paralizada observaba, preguntándose qué vendría después. «¡Enrique, corre!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. Los hombres se movían rápido y de repente había un brillo metálico en la mano del líder. ¿Era un arma? Enrique sintió que el aire se le escapaba. «No te muevas. No estamos aquí para lastimarte. Aún». Los ojos de la multitud se llenaron de terror. Enrique sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente giraba, intentando procesar la situación. Ricardo, el competidor, sonreía, disfrutando de la escena como un espectador en primera fila. «No puedes escapar de esto, Enrique. Tu familia está más ligada a esta industria de lo que creías». La sala estaba al borde del estallido. Entre el caos vio como Clara, angustiada, intentaba alcanzar a una madre con su hijo pequeño, atrapando su mano. Fue un momento fugaz. Enrique, en ese instante de confusión, sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. «¡Papá!», gritó de repente una voz desde el fondo. Un joven con el rostro desencajado y el cabello desaliñado apareció entre la multitud. La misma voz que había llenado su mente al recordar su infancia, recuerdos que creía olvidados. La multitud se partió.
como si el océano se abriera a su paso. «Soy tu hijo». El hombre se lanzó hacia Enrique, sus ojos desbordando dolor y rabia. «¿Cómo es posible?», murmuró Enrique, sintiendo el pecho apretarse. La revelación lo golpeó como un puño. Todo lo que había creído saber sobre su pasado, sobre su familia, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. «Deja de mentir», bramó Ricardo, tratando de controlar la situación, pero la tensión era cada vez más densa. «Esto no es un juego, Enrique, es real», insistió el joven, buscando respuestas en el rostro confundido de Enrique. «Todo lo que te han contado no es verdad. Tu padre no solo era un mecánico, era parte de algo más grande, un secreto que abarca generaciones». La sala se quedó en silencio absoluto. Los murmullos cesaron y solo se oía el tamborileo de corazones agitados. La figura encapuchada, que había estado al margen, dio un paso adelante, revelando su rostro de forma dramática. Era una mujer, pero no era Clara. Un estremecimiento recorrió a Enrique al reconocerla. «Soy ella. He venido a salvártelo y a revelarte la verdad que nunca supiste». El aire parecía cortarse. ¿Qué significaba eso? Enrique sentía que el mundo se desmoronaba. La sala, una vez llena de espectadores curiosos, parecía ahora un campo de batalla emocional. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su historia, se tambaleaba peligrosamente, dejando al descubierto secretos aterradores. «Vas a tener que elegir, Enrique», le dijo la mujer, acercándose aún más, su mirada profunda y determinada. «O te quedas aquí y te enfrentas al legado de tu padre, o escapas y dejas todo atrás, incluido tu futuro». Mientras el desconcierto llenaba su mente, Enrique se sintió atrapado, con la incertidumbre apretando fuerte su pecho. ¿Qué debería hacer? La verdad estaba ahí, al borde de su alcance, pero el precio por conocerla podría ser demasiado alto. La multitud observaba, expectante. Junto a él un destino que podría significar gloria o ruina para la industria y su familia. La decisión ya no era suya. La vida de Enrique Ford estaba a punto de entrar en una nueva dimensión de caos y revelaciones, dejando una sola pregunta resonando profundamente: ¿cuál sería el precio de la verdad? Enrique estaba al borde de un abismo emocional. La figura enigmática había lanzado una revelación devastadora que parecía cambiarlo todo. «O te quedas aquí y te enfrentas al legado de tu padre, o escapas y dejas todo atrás, incluido tu futuro». Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. El aire se sentía denso. Enrique miró a su alrededor. La multitud contenía la respiración. Todos expectantes. El líder de los hombres trajeados se acercaba. Su presencia era opresiva, pero en medio de toda esa presión, un grito rompió el silencio. Una mujer del público, con el rostro desencajado, apuntó hacia el fondo. «¡Detrás de ti!», gritó, su voz llena de pánico. Enrique giró rápidamente y su corazón se detuvo. La figura encapuchada, antes distante y misteriosa, estaba siendo empujada de nuevo hacia el centro. Era Clara, pero no estaba sola. Un hombre alto la sujetaba firmemente por el brazo. La multitud soltó un murmullo de confusión. «¡Suéltala!», gritó Enrique, moviéndose hacia adelante. Pero él también sentía la tensión que crecía en el aire. «Ella es mi hermana», el hombre que retenía a Clara, con un aire casi despreocupado, sonrió. «La verdad duele, Enrique.
Sus palabras eran frías, como un golpe helado que recorría el cuerpo. Clara no te ha contado toda la historia. Todos los ojos estaban en ellos, pero la revelación que siguió fue un rayo en medio del caos. Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido. Los murmullos crecieron y los rostros en la multitud se tornaron en una mezcla de incredulidad y sorpresa. Clara ha estado trabajando para nosotros desde el principio. Enrique sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? ¡No puede ser! El grito se le escapó sin aviso, lleno de desesperación. Su mente no podía entenderlo. Clara, su hermana, la persona que siempre había querido proteger. ¿Era posible que ella hubiera estado involucrada en toda esta traición? Las preguntas se acumularon y sus manos comenzaron a temblar. Clara se pasó la lengua por los labios, insegura. No lo entendiste, Enrique. Todo esto es más grande de lo que piensas. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Con mentiras? Enrique se sentía herido. La angustia le rasgaba el pecho. ¿Así que todo este tiempo tú sabías sobre el legado de nuestro padre? Tu padre no lo dejó todo. Lo que él hizo es más complicado. Hay fuerzas más poderosas que nosotros. Lo que creías que era tu vida es solo una parte de un juego mucho más grande. Las palabras de Clara eran como dagas que se clavaban en su corazón. La ira y la confusión lo consumían. En ese instante, un sonido ensordecedor rompió el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear y una explosión resonó desde el fondo del auditorio, desatando un caos total. La multitud gritó. Y en la confusión, Enrique perdió de vista a Clara. El hombre que la sostenía desapareció entre las sombras, llevándola con él. ¿Qué está pasando? Enrique gritó, su voz ahogada por el estruendo. La sala se convirtió en un escenario de pánico. La gente corría en todas direcciones, tratando de escapar del inminente desastre. Era un caos indescriptible. El aire se llenó de humo y miedo, y Enrique sintió que el lugar se desmoronaba a su alrededor. En medio de la penumbra, un nuevo grito lo hizo girar. ¡Enrique! Era un eco familiar. Un rostro conocido emergió entre el desorden. Un antiguo amigo, Javier, un ingeniero que había trabajado con él en sus sueños de un motor sostenible. Pero ahora, su mirada era dura. ¿Qué demonios has hecho, Enrique? Tu familia no es lo que creías. Estás en medio de algo que no entiendes. Esas palabras, como un balde de agua fría, lo golpearon. Todo lo que había estado construyendo, cada sueño, cada esperanza, se desvanecía en una niebla de confusión y traición. ¿Qué es eso? Dímelo de una vez. Tu padre estaba involucrado con personas peligrosas. Clara, ella no está a salvo. Nunca lo estuvo. La verdad lo devoraba. ¿Qué sabes? ¡Dímelo! Pero Javier solo pudo señalar hacia la salida, donde una figura conocida lo esperaba. Era Ricardo, y él sonreía, lleno de una satisfacción casi enfermiza. ¿Listo para el verdadero juego, Enrique? La historia apenas comienza. Mientras el caos continuaba, Enrique sintió que el vacío en su pecho se expandía. Todo lo que había creído, cada lazo familiar, se desmoronaba con cada palabra. Nunca había imaginado que su vida se llenara de tanto misterio y peligro. Tal vez la verdad que tanto buscaba sería su perdición. ¿Quién era realmente Enrique Ford? ¿Y qué secretos aún permanecían en la oscuridad? Encrucijada se presentaba ante él
e não havia vuelta atrás. Enrique estava paralisado diante da figura de Ricardo, que se adiantou com um sorriso triunfante. As palavras ecoavam em sua mente, e a conexão com Clara parecia ter se perdido em meio ao caos. A multidão, ainda transbordando de medo e confusão, aguardava, quase em uníssono, o próximo movimento. Você não é nada sem o legado do seu pai, Henrique, provocou Ricardo, sua voz penetrante. Eu já sabia que as coisas tinham que ser assim. Tudo o que você trabalhou se baseia nele. Você sempre foi um mecânico, nunca um inventor. No entanto, antes que pudesse responder, o líder dos homens de terno escuro se aproximou de forma ameaçadora. Chega de jogos. A verdade precisa vir à tona. O que sabemos sobre o seu pai é apenas a ponta de um iceberg. Sua família já pagou um preço alto e você pode ser a chave para desvendar isso. As palavras deixaram Henrique em choque. Ele sentia sua cabeça girar. O que você quer dizer? O que houve com meu pai? Se você soubesse, disse o homem, tomando fôlego. Ele estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que você pode imaginar e não hesitaria em sacrificar tudo para proteger o que ele construiu. Nesse instante, o ambiente se tornava mais tenso, opressivo. A multidão, agora ciente de perigo, sussurrava nervosamente, seus rostos refletindo confusão e medo. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que tinha percebido. Mas então, tudo mudaria de uma forma inesperada. Uma explosão de luz ofuscante varreu a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O ar se encheu de fumaça e gritos. Henrique sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, uma rajada de vento surgiu e algo cortante se abalou na sala. Sem aviso, Clara, que tinha desaparecido, surgira, agora com um olhar feroz e decisivo. Você precisa ouvir! Henrique, todo mundo aqui precisa ouvir! O pânico aumentava. Clara, o que você está fazendo? Gritou Henrique. Mas Clara se manteve firme. Eu tenho algo a revelar. Algo que mudou tudo. O nosso pai não era quem você pensava que era. Chega! Gritou Ricardo, cortando a tensão com sua voz. Quantas mentiras mais você vai contar, Clara? Não é mentira! Clara respondeu, com raiva. Seu pai não é o único que guarda segredos. Existe algo que vocês dois precisam saber. Algo sobre a origem do motor solar que você inventou. É mais complexo do que o que foi dito. A verdade pode ser e deve ser revelada. O legado do nosso pai não se limita ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Ao ouvir essas palavras, a multidão ficou em silêncio absoluto. Qualquer esperança de escapar da verdade parecia estar se esvaindo. E, no fundo, a única reação de Henrique era um crescente desespero. Então, enquanto a tensão se acumulava, Clara desabotoou sua blusa, revelando uma marca estranha no ombro. Um símbolo que Henrique conhecia bem. Eu fui a escolhida para continuar o trabalho do pai. Mas agora precisamos agir. O choque percorreu o corpo de Henrique. Você é parte disto? O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de luz cortou a sala e um novo grupo de homens armados entrou, revelando-se como agentes de uma organização secreta. A presença deles mergulhou a sala em um novo estado de pânico. Estamos aqui para capturá-los, todos vocês! Gritou o líder. O caos se instaurou de novo.
Henrique mal sabia por onde correr. Agora, a batalha não era apenas pelo seu legado, mas também pela vida. A verdade que Clara tentava revelar parecia ainda mais distante e confusa. Você não pode fugir para sempre, Henrique, Ricardo advertiu, malicioso. Prepare-se para enfrentar o seu passado e as decisões que você terá que tomar agora. Enquanto os homens se aproximavam, Henrique olhou fixamente. Para Clara, percebendo que cada escolha feita nas últimas horas o levaria a uma encruzilhada, o que ele realmente sabia sobre sua família? Qual era a verdadeira história que se escondia por trás do motor solar? E até onde ele iria para proteger os que amava? A fumaça começava a tomar conta do palco. E no instante em que ele se preparava para responder, o mundo pareceu se desvendar à sua frente. A única certeza agora era a incerteza que seu legado trazia consigo. Henrique estava paralisado diante da figura de Ricardo, que se adiantou com um sorriso triunfante. As palavras ecoavam em sua mente e a conexão com Clara parecia ter se perdido em meio ao caos. A multidão, ainda transbordando de medo e confusão, aguardava quase em uníssono o próximo movimento. Você não é nada sem o legado do seu pai, Henrique, provocou Ricardo, sua voz penetrante. Eu já sabia que as coisas tinham que ser assim. Tudo o que você trabalhou se baseia nele. Você sempre foi um mecânico, nunca um inventor. No entanto, antes que pudesse responder, o líder dos homens de terno escuro se aproximou de forma ameaçadora. Chega de jogos! A verdade precisa vir à tona. O que sabemos sobre o seu pai é apenas a ponta de um iceberg. Sua família já pagou um preço alto e você pode ser a chave para desvendar isso. As palavras deixaram Henrique em choque. Ele sentia sua cabeça girar. O que você quer dizer? O que houve com meu pai? Se você soubesse, disse o homem, tomando fôlego. Ele estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que você pode imaginar. E não hesitaria em sacrificar tudo para proteger o que ele construiu. Nesse instante, o ambiente se tornava mais tenso, opressivo. A multidão, agora ciente do perigo, sussurrava nervosamente, seus rostos refletindo confusão e medo. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que tinha percebido. Mas então, tudo mudaria de uma forma inesperada. Uma explosão de luz ofuscante varreu a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O ar se encheu de fumaça e gritos. Henrique sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, uma rajada de vento surgiu e algo cortante se abalou na sala. Sem aviso, Clara, que tinha desaparecido, surgira com um olhar feroz e decisivo. Você precisa ouvir, Henrique. Todo mundo aqui precisa ouvir. O pânico aumentava. Clara, o que você está fazendo? Gritou Henrique. Mas Clara se manteve firme. Eu tenho algo a revelar. Algo que mudou tudo. O nosso pai não era quem você pensava que era. Chega! Gritou Ricardo, cortando a tensão com sua voz. Quantas mentiras mais você vai contar, Clara? Não é mentira, Clara respondeu, com raiva. Seu pai não é o único que guarda segredos. Existe algo que vocês dois precisam saber algo sobre a origem do motor solar. É mais complexo do que foi dito. A verdade pode ser e deve ser revelada.
O legado do nosso pai não se limita ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Alguém escapar da verdade parecia estar se esvaindo. E no fundo, a única reação de Henrique era um crescente desespero. Clara desabotoou sua blusa, revelando uma marca estranha no ombro. Um símbolo que Henrique conhecia bem. Eu fui a escolhida para continuar o trabalho do pai. Mas agora precisamos agir. O choque percorreu o corpo de Henrique. Você é parte disto? O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de luz cortou a sala. E um novo grupo de homens armados entrou, revelando-se como agentes de uma organização secreta. A presença deles mergulhou a sala em um novo estado de pânico. "Estamos aqui para capturá-los, todos vocês!" gritou o líder. O caos se instaurou de novo. Henrique mal sabia por onde correr. Agora, a batalha não era apenas pelo seu legado, mas também pela vida. A verdade que Clara tentava revelar parecia ainda mais distante e confusa. "Você não pode fugir para sempre, Henrique!" Ricardo advertiu malicioso. "Prepare-se para enfrentar o seu passado e as decisões que você terá que tomar. Agora!" Enquanto os homens se aproximavam, Henrique olhou fixamente para Clara, percebendo que cada escolha feita nas últimas horas o levaria a uma encruzilhada. O que ele realmente sabia sobre sua família? Qual era a verdadeira história que se escondia por trás do motor solar? E até onde ele iria para proteger os que amava? A fumaça começava a tomar conta do palco. E no instante em que ele se preparava para responder, o mundo parecia se desvendar à sua frente. A única certeza agora era a incerteza que seu legado trazia consigo. Henrique estava paralisado diante da figura de Ricardo, que se adiantou com um sorriso triunfante. As palavras ecoavam em sua mente e a conexão com Clara parecia ter-se perdido em meio ao caos. A multidão, ainda transbordando de medo e confusão, aguardava, quase em uníssono, o próximo movimento. "Você não é nada sem o legado do seu pai, Henrique", provocou Ricardo, sua voz penetrante. "Eu já sabia que as coisas tinham que ser assim. Tudo o que você trabalhou se baseia nele. Você sempre foi um mecânico, nunca um inventor." No entanto, antes que pudesse responder, o líder dos homens de terno escuro se aproximou de forma ameaçadora. "Chega de jogos! A verdade precisa vir à tona. O que sabemos sobre o seu pai é apenas a ponta de um iceberg. Sua família já pagou um preço alto e você pode ser a chave para desvendar." Isso! As palavras deixaram Henrique em choque. Ele sentia sua cabeça girar. "O que você quer dizer? O que houve com meu pai?" "Se você soubesse", disse o homem, tomando fôlego. "Ele estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que você pode imaginar. E não hesitaria em sacrificar tudo para proteger o que ele construiu." Nesse instante, o ambiente se tornava mais tenso, opressivo. A multidão, agora ciente do perigo, sussurrava nervosamente, seus rostos refletindo confusão e medo. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que tinha percebido. Mas então tudo mudaria de uma forma inesperada. Uma explosão de luz ofuscante varreu a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O ar se encheu de fumaça e gritos. Henrique sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar,
Uma rajada de vento surgiu e algo cortante se abalou na sala. Sem aviso, Clara, que tinha desaparecido, surgira com um olhar feroz e decisivo. Você precisa ouvir, Henrique. Todo mundo aqui precisa ouvir. O pânico aumentava. Clara, o que você está fazendo? Gritou Henrique, mas Clara se manteve firme. Eu tenho algo a revelar. Algo que mudou tudo. O nosso pai não era quem você pensava que era. Chega! Gritou Ricardo, cortando a tensão com sua voz. Quantas mentiras mais você vai contar, Clara? Não é mentira! Clara respondeu com raiva. Seu pai não é o único que guarda segredos. Existe algo que vocês dois precisam saber. Algo sobre a origem do motor solar que você inventou. É mais complexo do que foi dito. A verdade pode ser e deve ser revelada. O legado do nosso pai não se limita ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Ao ouvir essas palavras, a multidão ficou em silêncio absoluto. Qualquer esperança de escapar da verdade parecia estar se esvaindo. E, no fundo, a única reação de Henrique era um crescente desespero. Então, enquanto a tensão se acumulava, Clara desabotoou sua blusa, revelando uma marca estranha no ombro. Um símbolo que Henrique conhecia bem. Eu fui a escolhida para continuar o trabalho do pai. Mas agora precisamos agir! O choque percorreu o corpo de Henrique. Você é parte disto? O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de luz cortou a sala. E um novo grupo de homens armados entrou, revelando-se como agentes de uma organização secreta. A presença deles mergulhou a sala em um novo estado de pânico. Estamos aqui para capturá-los! Todos vocês! Gritou o líder. O caos se instaurou de novo. Henrique mal sabia por onde correr. Agora! A batalha não era apenas pelo seu legado, mas também pela vida. A verdade que Clara tentava revelar parecia ainda mais distante e confusa. Você não pode fugir para sempre, Henrique. Ricardo advertiu, malicioso. Prepare-se para enfrentar o seu passado e as decisões que você terá que tomar agora. Enquanto os homens se aproximavam, Henrique olhou fixamente para Clara, percebendo que cada escolha feita nas últimas horas o levaria a uma encruzilhada. O que ele realmente sabia sobre sua família? Qual era a verdadeira história que se escondia por trás do motor solar? E até onde ele iria para proteger os que amava? A fumaça começava a tomar conta do palco. E no instante em que ele se preparava para responder, o mundo parecia se desvendar à sua frente. A única certeza agora era a incerteza que seu legado trazia consigo. Henrique estava paralisado diante da figura de Ricardo, que se adiantou com um sorriso triunfante. As palavras ecoavam em sua mente, e a conexão com Clara parecia ter se perdido em meio ao caos. A multidão, ainda transbordando de medo e confusão, aguardava, quase em uníssono, o próximo movimento. Você não é nada sem o legado do seu pai, Henrique, provocou Ricardo, sua voz penetrante. Eu já sabia que as coisas tinham que ser assim. Tudo o que você trabalhou se baseia nele. Você sempre foi um mecânico, nunca um inventor. No entanto, antes que pudesse responder, o líder dos homens de terno escuro se aproximou de forma ameaçadora. Chega de jogos. A verdade precisa vir à tona. O que sabemos sobre o seu pai é apenas a ponta de um iceberg. Sua família já pagou um preço alto e você pode ser a chave para desvendar isso.
As palavras deixaram Henrique em choque. Ele sentia sua cabeça girar. O que você quer dizer? O que houve com meu pai? Se você soubesse, disse o homem, tomando fôlego. Ele estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que você pode imaginar. E não hesitaria em sacrificar tudo para proteger o que ele construiu. Nesse instante, o ambiente se tornava mais tenso, opressivo. A multidão, agora ciente do perigo, sussurrava nervosamente, seus rostos refletindo confusão e medo. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que tinha percebido. Mas então, tudo mudaria de uma forma inesperada. Uma explosão de luz ofuscante varreu a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O ar se encheu de fumaça e gritos. Henrique sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, uma rajada de vento surgiu e algo cortante se abalou na sala. Sem aviso, Clara, que tinha desaparecido, surgira com um olhar feroz e decisivo. Você precisa ouvir, Henrique. Todo mundo aqui precisa ouvir. O pânico aumentava. Clara, o que você está fazendo? Gritou Henrique. Mas Clara se manteve firme. Eu tenho algo a revelar. Algo que mudou tudo. O nosso pai não era quem você pensava que era. Chega! Gritou Ricardo, cortando a tensão com sua voz. Quantas mentiras mais você vai contar, Clara? Não é? Mentira! Clara respondeu com raiva. Seu pai não é o único que guarda segredos. Existe algo que vocês dois precisam saber. Algo sobre a origem do motor solar que você inventou. É mais complexo do que foi dito. A verdade pode ser e deve ser revelada. O legado do nosso pai não se limita ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Ao ouvir essas palavras, a multidão ficou em silêncio absoluto. Qualquer esperança de escapar da verdade parecia estar se esvaindo. E, no fundo, a única reação de Henrique era um crescente desespero. Então, enquanto a tensão se acumulava, Clara desabotoou sua blusa, revelando uma marca estranha no ombro, um símbolo que Henrique conhecia bem. Eu fui a escolhida para continuar o trabalho do pai, mas agora precisamos agir. O choque percorreu o corpo de Henrique. Você é parte disto! O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de luz cortou a sala e um novo grupo de homens armados entrou, revelando-se como agentes de uma organização secreta. A presença deles mergulhou a sala em um novo estado de pânico. Estamos aqui para capturá-los! Todos vocês! Gritou o líder. O caos se instaurou de novo. Henrique mal sabia por onde correr. Agora a batalha não era apenas pelo seu legado, mas também pela vida. A verdade que Clara tentava revelar parecia ainda mais distante e confusa. Você não pode fugir para sempre! Henrique, Ricardo advertiu, malicioso. Prepare-se para enfrentar o seu passado e as decisões que você terá que tomar agora. E enquanto os homens se aproximavam, Henrique olhou fixamente para Clara, percebendo que cada escolha feita nas últimas horas o levaria a uma encruzilhada. O que ele realmente sabia sobre sua família? Qual era a verdadeira história que se escondia por trás do motor solar? E até onde ele iria para proteger os que amava? A fumaça começava a tomar conta do palco, e no instante em que ele se preparava para responder, o mundo parecia se desvendar à sua frente. A única certeza agora era a incerteza que seu legado trazia consigo.
Henrique estava paralisado diante da figura de Ricardo, que se adiantou com um sorriso triunfante. As palavras ecoavam em sua mente, e a conexão com Clara parecia ter se perdido em meio ao caos. A multidão, ainda transbordando de medo e confusão, aguardava, quase em uníssono, o próximo movimento. Você não é nada sem o legado do seu pai, Henrique! Provocou Ricardo, sua voz penetrante. Eu já sabia que as coisas tinham que ser assim. Tudo o que você trabalhou se baseia nele. Você sempre foi um mecânico, nunca um inventor. No entanto, antes que pudesse responder, o líder dos homens de terno escuro se aproximou de forma ameaçadora. Chega de jogos! A verdade precisa vir à tona. O que sabemos sobre o seu pai é apenas a ponta de um iceberg. Sua família já pagou um preço alto. E você pode ser a chave para desvendar isso. As palavras deixaram Henrique em choque. Ele sentia sua cabeça girar. O que você quer dizer? O que houve com meu pai? Se você soubesse, disse o homem, tomando fôlego. Ele estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que você pode imaginar. E não hesitaria em sacrificar tudo para proteger o que ele construiu. Nesse instante, o ambiente se tornava mais tenso, opressivo. A multidão, agora ciente do perigo, sussurrava nervosamente, seus rostos refletindo confusão e medo. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. Ele sabia que a verdade era mais complexa do que tinha percebido. Mas então tudo mudaria. De uma forma inesperada, uma explosão de luz ofuscante varreu a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O ar se encheu de fumaça e gritos. Henrique sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, uma rajada de vento surgiu e algo cortante se abalou na sala. Sem aviso, Clara, que tinha desaparecido, surgira com um olhar feroz e decisivo. Você precisa ouvir, Henrique! Todo mundo aqui precisa ouvir! O pânico aumentava. Clara! O que você está fazendo? Gritou Henrique. Mas Clara se manteve firme. Eu tenho algo a revelar. Algo que mudou tudo, o nosso pai. Não era quem você pensava que era. Chega! Gritou Ricardo, cortando a tensão com sua voz. Quantas mentiras mais você vai contar, Clara? Não é mentira! Clara respondeu, com raiva. Seu pai não é o único que guarda segredos. Existe algo que vocês dois precisam saber. Algo sobre a origem do motor solar que você inventou. É mais complexo do que foi dito. A verdade pode ser e deve ser revelada. O legado do nosso pai não se limita ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Ao ouvir essas palavras, a multidão ficou em silêncio absoluto. Qualquer esperança de escapar da verdade parecia estar se esvaindo. E no fundo, a única reação de Henrique era um crescente desespero. Então, enquanto a tensão se acumulava, Clara desabotoou sua blusa, revelando uma marca estranha no ombro, um símbolo que Henrique conhecia bem. Eu fui a escolhida para continuar o trabalho do pai, mas agora precisamos agir. O choque percorreu o corpo de Henrique. Você é parte disto? O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de luz cortou a sala e um novo grupo de homens armados entrou, revelando-se como agentes de uma organização secreta. A presença deles mergulhou a sala em um novo estado de pânico. Estamos aqui para capturá-los. Todos vocês! Gritou o líder. O caos se instaurou de novo. Henrique mal sabia por onde correr.
Agora a batalha não era apenas pelo seu legado, mas também pela vida. A verdade que Clara tentava revelar parecia ainda mais distante e confusa. Você não pode fugir para sempre, Henrique. Ricardo advertiu, malicioso. Prepare-se para enfrentar o seu passado e as decisões que você terá que tomar agora. Enquanto os homens se aproximavam, Henrique olhou fixamente para Clara, percebendo que cada escolha feita nas últimas horas o levaria a uma encruzilhada. O que ele realmente sabia sobre sua família? Qual era a verdadeira história que se escondia por trás do motor solar? E até onde ele iria para proteger os que amava? A fumaça começava a tomar conta do palco, e no instante em que ele se preparava para responder, o mundo parecia se desvendar à sua frente. A única certeza agora era a incerteza que seu legado trazia consigo.